Mas a escola Neuza Mari Pacheco, esse ano completa 112 anos, ela começa lá em 1913 com um missionário da educação, assim, um profeta da educação chamado Carlos Wortmann. Ele era um professor, Pedro, ele era funcionário do Estado do Rio Grande do Sul, ele vinha lá de São Leopoldo, era um alemão maior que eu, né? Pagando no lombo de um cavalo, de um burrico, e ele vinha fiscalizar as escolas ao longo lá desde São Leopoldo até Vacaria, fazia esse trajeto. As escolinhas que existiam naquela época, lá em 1913, não existia assim uma educação organizada da forma que nós temos hoje. A educação municipal, estadual, federal, né, as redes escolares, eram escolas confessionais da Igreja Católica, Igreja Luterana, né, alguma escola particular, escolas comunitárias em que as famílias pagavam os professores. Então ele vinha fiscalizar, né, fazer isso aí, ele era um funcionário do Estado. E ele vinha a cavalo, de burro, até de São Leopoldo a Vacaria, vendo esse projeto. E ele era professor. E ele acaba se instalando em Canela, próximo à escola Neuza Mari Pacheco, no bairro Canelinha, né? Menos de 1 quilômetro à frente, onde hoje ainda está ali o Casarão dos Wortmann, que é um museu familiar, uma casa antiguíssima, enfim. Se instala ali, compra terras na região, e ele funda naquele local uma escola que lá em 1913 ela já é revolucionária. Porque Carlos Wortmann, não vamos pensar o bairro Canelinha ou Canela como é. Canela não era nenhuma cidade constituída, pertencia a Taquara, era um pequeno vilarejo. Né? Exatamente. Mas Carlos Wortmann, na casa dele, ele consegue reunir meninas e meninos, negros e brancos, católicos e protestantes, em 1913. E eu tenho, Pedro, um dia desse tu vai lá nos visitar, eu vou te mostrar os livros de chamada, os diários de classe do Carlos Wortmann, nós temos guardado, e algumas fotos, inclusive, que tem a família Wortmann lá, que é uma família sensacional, com uma história linda, maravilhosa, né? A família Pacheco também, que tem todo um conhecimento e uma história com a escola, onde tem esses relatos antigos dessa educação revolucionária. E o Carlos Wortmann, há 112 anos, ele já fazia aula de canto, aula de dança, né? Aula de oratória, aula de caligrafia, aula de teatro. Carlos Wortmann fazia isso. Então ele já era um educador revolucionário. Eu gosto muito assim, eu me emociono quando eu falo que a escola Neuza Mari Pacheco nasce com uma aura diferente. Ela já nasceu diferente. Ela não é melhor. Vocês nunca vão ouvir o professor Márcio, atual diretor, dizer a escola Neuza Mari Pacheco é a melhor. Não. Ela tem muito a melhorar, muitas coisas, né, que precisamos conversar, repensar, reanalisar, mas ela é diferente. Ela é diferente. Pode ter certeza disso, Pedro. Muito bem, o Carlos Wortmann assume a escola, fica por quase 30 anos cuidando da escola, depois as filhas dele assumem a escola Neuza Mari Pacheco, ela nem sempre foi chamada Neuza Mari Pacheco, ela foi, lá no início, era escola isolada do Canelinha, depois passou a ser escola municipal, escola Tiradentes, né? Grupo escolar do Canelinha. E aí, depois ela saiu da casa de Carlos Wortmann, passou para o casarão dos Pacheco, da família Pacheco, depois passou para o casarão da família Orquiza, e aí depois, no final dos anos 50 e dos anos 60, no governo Leonel Brizola, foi construída uma brizoleta, onde hoje é a piscina da escola. Era uma antiga brizoleta. E naquela antiga brizoleta, veio trabalhar uma professora chamada Neuza Mari Pacheco. E aquela professora trabalhou menos de 1 ano na escola. Ela era neta do Carlos Wortmann, o fundador, inclusive, e era daquelas professoras, Pedro, que a gente tem vontade de levar para casa, que tu nunca vai esquecer. Cativante, doce, amável, querida, que sabia cobrar também, né? Que sabia o que o aluno precisava, enfim. Nós já tínhamos lá no início dos anos 60 o bairro Canela constituída como cidade, já emancipada. E nós tínhamos já um início de uma pobreza muito grande no Canelinha. Foi bem na época da construção do sistema de barragens. Exato. A maioria dos trabalhadores exatamente no Salto e no Canelinha também. E aí Neuza Mari Pacheco, ela estudou em São Francisco, vem de São Francisco para dar aula em Canela. Com 32 anos, ela é acometida de um mal súbito e ela veio a falecer. Super jovem. Mas ela marcou, porque Neuza Mari Pacheco, ela menos de 1 ano de trabalho, aí você veja que por aqui passei, por aqui deixei minha marca. Não precisa estar 27 anos como eu, ou 30 anos, para marcar.
Quer dizer, às vezes uma passagem marca, né? Como é importante a gente fazer bem feito. Tudo que a gente fizer é fazer bem feito, porque o futuro a Deus pertence. A gente não sabe do amanhã. Então, não vamos deixar para depois, vamos fazer. E Neuza Mari Pacheco deixou sua marca.